noite, irmãos. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos começar então fazendo uma oração, rezando, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, sobre esse encontro de hoje, o tema que nós iremos tratar hoje, que é o curso também sobre o Espírito Santo. Queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também pedimos a intercessão de Maria, ela que é a padroeira deste centro de estudo, ela que também é a plena do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Oi, olha aí. Tem até outro novo, né? Então, irmãos, tivemos 6 aulas até o momento, né? Essa é a 7ª do curso sobre o Espírito Santo. Eu acho que é um tema de suma importância para a nossa vida de fé, né? Então, assim como a consagração a Nossa Senhora, né? Pelo método de São Luís Maria, irmão de Montfort, né? Então a nossa devoção ao Espírito Santo, ela tem uma importância tamanha, né? Então se a gente for parar para colocar assim, vamos dizer assim, os 2 pilares que nos sustentam na nossa vida de fé cristã, católica, a primeira, né, é o Espírito Santo, e a segunda é com certeza Maria, né? Então nós temos esses 2 pilares. Então a gente tanto é que essa obra, né, que é a obra assim, principal, né, que é do Dom Luís Martinez, então que era bispo mexicano, né, o Espírito Santo, seus dons, seus frutos, sua ação, ela é toda baseada, né, nessa ele começa, na verdade, o livro dele tratando da devoção à boa noite ao Espírito Santo, semelhante à devoção, fazendo uma analogia, né, à devoção à Nossa Senhora, né, que São Luís Maria, irmão de Montfort, fez também. Boa noite. Mas para a gente começar, o tema da aula de hoje então é sobre o Espírito Santo e as bem-aventuranças, né? Eu quero começar falando então, fazer uma pequena analogia, né? Esse copo, né? Então esse copo aqui ele é como se fosse nós, certo? Então ele tem uma matéria, nós também temos, né, uma matéria. E a parte onde ele consegue concentrar, né, líquido, né, se a gente botar aqui água, é como se fosse a segunda parte que nos compõe. Nós somos compostos de corpo e alma, né? Então é como se a gente colocasse aqui então, né, vamos dizer assim, as coisas que nós vivenciamos, elas vão sendo colocadas também dentro da nossa alma. Tudo aquilo que a gente vive vai sendo colocado aqui, vai sendo depositado dentro da nossa alma. Então Deus, Ele é o nosso Criador, né? Ele é, como diria Aristóteles, a nossa causa eficiente, né? Então Ele nos criou, né? Então
Nós somos isto. E depois a gente vai vivendo, e à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se suprindo de coisas, né? Então, essas coisas elas vão suprindo a nossa vida. Mas, porém, a gente pode suprir a nossa vida do próprio Deus. Lá na primeira, na verdade, na aula anterior, né, que eu acabei conduzindo, né, a gente começou a falar então sobre a devoção ao Espírito Santo, e aí então a gente falou bastante sobre a questão do objetivo ou finalidade, né, da vida humana. Então Aristóteles também trabalhava, né, dentro das quatro causas, né, a causa eficiente, a material, a formal, mas a principal de todas é a causa final. É para que aquela coisa ela existe. No caso, para que nós seres humanos existimos? Nós existimos para sermos cheios de Deus. É para isso que nós existimos, é a nossa finalidade. Então, aqui, ao longo da nossa vida, a gente vai colocando outras coisas aqui. A gente pode colocar, né, o futebol, a gente vai botando a política, a gente vai botando os nossos interesses materiais, a gente vai botando um monte de coisa aqui dentro. E elas vão tendo seu grau de importância, e muitas vezes elas vão literalmente competir ou até mesmo vencer aquilo que deveria ser o espaço de Deus. E Deus, na verdade, ele tem que ser o único que deve preencher o nosso ser interior, a nossa alma, o único. Não significa que a gente não vai dispor das outras coisas, mas é a maneira como nós deixamos que Deus vá se ordenando também dentro de nós, o nosso doce hóspede da alma. É o quanto Deus ele toma conta da nossa vida. Então, a verdadeira devoção, né, ao Espírito Santo, até fala, né, na obra, ser devoto do Espírito Santo é abrir a alma para que ele habite, dilatar o coração para que ele o unja com sua caridade divina, entregar-lhe nosso ser para que a transforme em divina, colocar em suas mãos o bloco informe de nossa miséria para que forme nele a divina imagem de Jesus. Então, qual que é a finalidade nossa, humana? Jesus, ele tinha uma finalidade, que era glorificar o Pai. E ele conseguiu. Né? A finalidade de Jesus era essa, glorificar o Pai. E qual que é o objetivo nosso? O objetivo da santificação das almas é a glória do Pai, então a gente também tem isso, mas transformados por Jesus no Espírito Santo. Então, qual que é a nossa finalidade? A nossa finalidade é nos tornarmos um novo Cristo. Né? Então, a gente vai acabar se tornando um novo Cristo. Essa que é a nossa finalidade, a finalidade da nossa vida. Deve ser. Então, quando a gente vai se tornando um novo Cristo, vai ficando dentro da nossa alma apenas aquilo que é de Cristo. Então, quando a gente reza, né, até, né, na oração aqui do Espírito Santo, que a gente faz durante as orações, né, da consagração, né, vinde ao Espírito Santo, as nossas almas visitai. Então, a gente pede. A gente está pedindo para ele vir nos visitar, a gente está falando com o Espírito Santo, né? Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Aí depois ele diz, iluminai nosso entender, em nós vertei vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Ou seja, o que é isso? É o Espírito Santo agindo em nós. A gente está pedindo que o Espírito Santo haja em nós. Né? E, de fato, a gente pedir que o Espírito Santo haja em nós é por meio da oração. Né? Então, a oração ela é um meio que nos conduz, ou o principal meio que nos conduz para que a gente possa, então,
pedir essa presença do Espírito Santo. Então, quando a gente está pedindo, aí depois ele fala ali, ó, nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Quando a gente está pedindo o Espírito Santo, a gente está pedindo o Espírito Santo para que a gente possa se converter a Jesus. A nossa vida ir se convertendo a Jesus e se transformando em Jesus, né? Até o significado da palavra cristão é para que a gente possa ser um novo Cristo, né? Então esse que é o grande objetivo que a gente tem como finalidade de vida, a gente se tornar um novo Cristo. Inclusive, né, tu pode pedir várias coisas para Deus, ou para Cristo, pode ser que ele não te dê. Pode pedir tudo, mas talvez não te dê nada do que você peça. Inclusive, tu pode pedir saúde, pode ser que ele não te dê saúde, não pode te dê nada. Exato. Agora, tem duas coisas que quando você pede, ele prometeu que ele vai te dar. Claro, tem que ter o jeito de pedir. São duas coisas, que é a fé e o Espírito Santo, né? Exato. Tu pode pedir tudo e ele não te dá nada, né? Mas se tu pedir fé e pedir o Espírito Santo, aí é certo que ele vai te dar. O Senhor aumenta a nossa fé, né? Então é uma realidade que Deus ele vai nos dar, né? E aí então a gente tem, quando a gente é batizado, né? Então a gente acaba recebendo a graça que se chama da inabitação trinitária. Deus habita em nós por ação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então existe, a partir daí nós temos a graça de Deus. Essa graça de Deus, ela é habitual, porque Deus ele está dando essa graça para nós todo o tempo. Todo o tempo Deus está derramando graça sobre nós. Mas existe aquilo que a gente também chama de graça atual. A graça atual é uma graça que Deus nos dá para determinados momentos. Por exemplo, eu poder estar conduzindo aqui esse momento aqui, eu tenho que ter uma graça atual. Deus tem que estar me dando uma graça atual para conduzir, né, esse momento de aula, né? Então, mas também não só para isso, é para evitar uma situação de pecado, né? Então, evitar que, sei lá, eu exploda numa determinada situação, né? Então, tudo isso a gente vai chamar de graça atual, é Deus agindo ali em mim, né? Eu pedindo a graça de Deus, para que eu não haja, vamos dizer assim, de uma maneira que desagrade Ele, né? Então, aí a gente vai ter a graça atual. Vamos lá, então. A verdadeira devoção ao Espírito Santo, ela nos leva a compreender a augusta dignidade do cristão, que é colocar-se plenamente na verdade. Então vamos lá. Então, quando Aristóteles ele fala, né, sobre essa questão das 4 causas. Tem uma formiga aqui. Atrás. Tá atrás na bola aí. Ai, tomei um choque. Aqui, ó. Aqui. Claro, o bicho não vai matar o bicho. Essa podia ser daquelas que fica e dói, né? Não é. Obrigado. Eu choque nele. Chegou a dar um estado. O elétrico, tem que andar de pé descalço na grama, né, pra tirar. Então vamos lá. Quando Aristóteles ele fala das 4 causas, né, depois São Tomás de Aquino ele também, né, vai na mesma linha, né, e aperfeiçoa, né. Todo ser ele tem então uma origem, né, que é a causa eficiente, tem a sua matéria, tem a sua forma, mas tem a sua finalidade. A finalidade de todas as coisas é atingir a sua plenitude. Essa que é a finalidade de todas as coisas, né? Conforme, obviamente, a sua natureza. E a nossa natureza, que é a realidade de sermos filhos de Deus, a nossa finalidade é se tornar um novo Cristo. Só que para ser, e na condição de sermos um novo Cristo, né, e a gente vai receber a graça do Espírito Santo, o que vai acabar acontecendo então? Deus ele vai falar que nós já podemos experimentar como se fosse um pedacinho do céu aqui na terra. E isso nós vamos chamar de bem-aventuranças, né? Na passagem de Mateus capítulo 5, né? A passagem do Sermão da Montanha, né? Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a gente já poder experimentar as realidades
eternas, celestes, aqui na Terra. Se a gente viver as bem-aventuranças, de fato a gente vai estar atingindo a nossa finalidade, né? E até Aristóteles já falava, né? Qual que é a finalidade dos seres humanos? A felicidade. Então a gente vai chegar na nossa finalidade, que é a felicidade. E a nossa felicidade é a gente se unir a Deus, a gente voltar a nossa alma para Deus. Então a felicidade humana, ela vai só ser planificada quando ela atingir Deus, né? Então dessa maneira a gente vai conseguir então ter a realidade da verdadeira felicidade. Aqui então Dom Luiz Martinez fala, ó, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, determinou que antes de atingirem a vida eterna, as almas que o amam e que por ele renunciam a tudo, recebam já nesta vida o cêntuplo prometido por Jesus. As bem-aventuranças proclamadas pelo Mestre no Sermão da Montanha elevam-se como prelúdio da doce pátria, penhores do gozo eterno, verdadeiros cumes de perfeição e felicidade. Óbvio, né, que essas bem-aventuranças nós vamos atingindo ela por processo, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai atingir as bem-aventuranças, que nós vamos atingir, né, a verdadeira felicidade. É um processo que é um trabalho que vai acontecer dentro de nós, né? Com a nossa ajuda, com a nossa permissão, né? Até tá mencionando pro Galone, né? Eu tenho o problema de prognatismo, né? Então a arcada inferior é a frente, né, da superior, é que nem cachorro, assim, né? Aí então o certo é que a inferior seja um pouquinho à frente, né? Normal, no caso, né? E aí então aí eu tinha, quando criança, botado aquele negócio, um aparelho que fica no queixo, mas aí eu sou queixudo mesmo, o queixo cresceu, e aí ficou prognata, né? E aí eu mexi com o Galone e depois consegui até casar, então não dei muita bola pra isso, né? Aí foi ficando, né? Aí agora esses dias eu fui consultar com um dentista ali, e aí o cara me disse assim, olha, eu fiz uma especialização lá e o meu professor, ele desenvolveu um aparelho para prognata sem precisar fazer cirurgia. Quer experimentar? Né? Vamos lá. Aí eu disse, olha, vamos lá, né? Só que aí tu botar aparelho, o Galante também falou que usou, né? Então demanda tempo. Incomoda, dói, né? Aí tu vai comer uma coisa, fica latejando. Algumas coisas que tu gosta, né? Sei lá, comer uma rapadura, comer uma carne, dependendo da situação, né? Tu tem que ter todo um cuidado, senão tu vai arrebentar, né, ali os bractes, né? Então, a vida de fé, ela é um processo, assim. É um processo que tu vai ter a ajuda, né, do restaurador, que é o Espírito Santo, só que tu também tem que fazer a tua parte, tem que ter os teus cuidados, né? Senão o tratamento não vai dar certo, né? O tratamento dentário não vai dar certo se não fizer a minha parte, e o dentista também não né, trabalhar em cima de mim, né? E Deus, ele quer agir em cima de nós, né? Por meio do Espírito Santo, só que ele precisa da nossa cooperação para trabalhar em nós, né? A pessoa que botou o aparelho por causa disso, ó. Na minha infância era assim também. Era prognata. Eu parei. Coisa boa. Pode ser. Eu tinha que ter botado a mentoneira ainda, né? Que falavam que era um negocinho aqui no queixo, aí tinha um ferrinho por fora, assim. Só que não era pouco tempo também, eu ia usar vários anos aquilo, né? Porque eu tinha que lutar contra a minha natureza, né? Que é ser queixudo, né? Não adianta, meu pai é assim também, então não tinha muito, né? O que fazer. Eu estava aqui observando a tua maneira didática de ensinar, né? E eu acho interessante, porque eu sou assim também, até meus filhos ficam assim, ó. Ai, pai, o que tem a ver, não sei o quê. Eu não consigo ensinar nada se eu não comparar alguma coisa. Se não der um exemplo. Porque a gente buscou a história do aparelho para falar da fé, né? Que é uma luta, que tem os seus, como é que se diz, os seus percalços, tem todas as tribulações e tal.
E tu deu o exemplo disso. E eu faço assim também, tipo, eu falo as coisas para as crianças, por exemplo, né? E eles começam, para que tu tá comparando? Não, mas não, isso é uma maneira de tu entender, né? A analogia acho que ajuda muito. A analogia é muito... A gente parte do mais fácil para o mais difícil. Né? Eu vou agora só ler então, para a gente relembrar um pouquinho aqui as bem-aventuranças, né? Está em Mateus 5. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a pobreza, né, é uma virtude, né? Essa pobreza, ela não é pobreza material, né? Ela é ligada à humildade, né? Então não tem nada a ver com questões materiais. Uma pessoa pobre financeiramente pode ser extremamente orgulhosa, né? Nada humilde, e uma pessoa, né, rica pode ser humilde, né? Então a humildade, essa humildade cristã, né? Então ela é uma virtude que a gente obviamente vai atingir também com a graça, né, de Deus sobre nós. A humildade, ela tem o seu contraponto, o seu antônimo, que vai ser o orgulho. E nós somos seres extremamente orgulhosos, né? Então é uma característica nossa humana, o orgulho. Por quê? Porque a gente normalmente gosta de ser sempre ter a razão, né? A gente gosta de se sobressair muitas vezes, né, dentro das nossas ideias. A gente tem dificuldade às vezes de perder um debate, né? Então a gente gosta de demonstrar que a gente está certo, às vezes mesmo sabendo que a gente está errado, né? Então é uma realidade humana, né, que a gente acaba tendo, obviamente que é fruto da desordem nossa, né? Então que é a origem do pecado original. Então, porque o pecado original por si só foi a desobediência. E a desobediência, ela vai se dar por quê? Por causa do orgulho, da soberba, né? Então que Adão e Eva eles tiveram, né? Então, independente se é algo histórico ou algo, vamos dizer assim, lendário, né? Mas é a realidade do pecado, né? Do princípio do pecado. A nossa soberba, né? A realidade, então, da nossa prepotência, muitas vezes. Então a humildade, ela é uma realidade que a gente precisa lutar contra a gente mesmo, ser humilde. Não é fácil ser humilde. Então é uma decisão pessoal que a gente vai acabar tendo também, sempre quando eu falo isso pessoal, mas também auxiliado com a graça, porque a gente vai pedir a graça para que ela possa nos auxiliar, para que a gente possa se tornar humilde, né? O princípio de todo pecado é a soberba, fala lá em Eclesiástico 10:15. A gente também acaba, por causa do orgulho, e a gente vai começar então a determinar verdades para a nossa vida. A gente determina o que a gente entende como verdade para mim. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou determinar como verdade que eu vou ser feliz se eu tiver determinado emprego.
quando eu atingir ter determinado bem material, quando eu viajar para determinado lugar. Então, e hoje a nossa vida, ela é, a vida em geral, né, a gente pode falar propriamente, a vida mundana, ela é assim. É a busca de coisas, é a busca de conquistas, né? E essas realidades porque eu vou buscar isso para mim mesmo. Então, eu estou me contrapondo com aquilo que eu fui originalmente criado. Porque eu vou acabar me afastando de Deus. Porque eu vou acabar criando uma verdade. Só que a minha verdade, essencialmente, ela vai ser somente encontrada lá em Deus. Então eu tenho que voltar para Deus, né? Então é fazer o caminho inverso, né? Então é fazer uma desconstrução então das minhas verdades. E aí, então, a partir daí eu entender, não, a minha verdade eu só vou encontrar em Deus, né? Então, sendo assim honestos, se a gente for parar para analisar outras... não gosto muito de estar, às vezes, entrando no embate, né? Mas se tu pega princípios da vida de fé islâmica, protestante, né? A gente percebe que eles focam muito na felicidade como algo que eu conquisto. E que é também uma coisa material e terrena, né? Então, como a gente fala, né, a teologia da prosperidade, que é o que impera, né, nas realidades, principalmente evangélicas, né? Então, que tu vai ter conquistas, que tu vai ter prosperidade, e a prosperidade, eles de fato, eles vão pro lado material, financeiro, né? Não pro lado espiritual, né? Então, acaba fazendo com que eles criem essas verdades para eles, e essas verdades impedem que eles consigam ver que o fim último é chegar a Cristo, né? Então, que isso somente se a gente tiver a graça da humildade, né? Vamos lá, a humildade, se a gente de fato conseguir atingi-la, e eu vou ser honesto, assim, é uma visão minha, eu acho que a gente não vai atingir a humildade total de uma hora para outra. Eu acho que Deus ele vai nos quebrando aos poucos, né? Vamos dizer assim, a dimensão do que seria uma realidade de uma humildade plena, eu acho que é uma questão que Deus ele vai tirando aos pouquinhos, pedras, outras coisinhas que estavam dentro aqui do copo, ele vai tirando, né? E a graça que Deus dá para determinados momentos da nossa vida, ele vai cada vez mais ajudando a gente perceber isso, né? Porque a humildade ela leva a gente a temer a Deus. E eu vou ser assim, por que eu falo isso? Porque eu vejo que eu temo a Deus. Só que às vezes eu percebo que eu não temo a Deus. Então às vezes eu percebo assim que como eu preciso ainda ter humildade, como eu preciso ainda me deixar que Deus me reconstrua, me modifique, né? Então, e são coisas que talvez até um certo momento eu percebia. E Deus disse assim, tá indo bem aí, mas olha aqui, aí puxa vida, é mesmo. Então Deus ainda não está tomando conta da minha vida plenamente. Então essa realidade, né, então, das bem-aventuranças é algo que Deus ele vai construindo em nós, devagarinho, que nem o tratamento do dente, né? E essas bem-aventuranças, todas elas, até na própria obra, o Dom Luiz Martinez ele vai falar assim que tipo, não tem uma espécie de graduação delas, assim, ó, mas não significa que tu não vai e volte nelas, né, nas bem-aventuranças, né? Então, as bem-aventuranças, na verdade, precisa de todas elas, né? Então, a partir do momento que tu vai entre aspas, se graduando, subindo certos degraus nas bem-aventuranças, não significa que tu no tal estágio agora não precisa. Não, na verdade tu vai sempre precisar de todas elas, né? Na verdade todas elas vão fazer parte da tua vida, sempre, né? Então essas relações elas vão acontecendo e todas essas bem-aventuranças, né, que vão ser, vamos dizer assim, irrigadas pelos dons do Espírito Santo, a gente vai percebendo elas. Então, vamos lá, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque tu só vai conseguir entender o que é o reino dos céus. O reino dos céus é tu entender que existe a vida eterna.
Essa que é a realidade do reino dos céus. É a primeira realidade do reino dos céus. Tu entender que existe a vida eterna, que tu é um ser material e espiritual. É a primeira realidade do reino dos céus. E tu só vai entender se tu tiver humildade. Tu aceitar essa verdade, porque é uma verdade. Então tu aceitando essa verdade, aí tu vai estar no processo de caminho do reino dos céus. Essa humildade, ela vai te levar então a um primeiro dom, né, do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Tu vai começar a temer, né, as realidades que tu está vivendo, que elas não te levam à vida eterna. Tu vai começar a ter receio, né, até temor, até um certo medo, né, de não estar vivendo as coisas de Deus, né? Então tu vai querer viver cada vez mais as coisas de Deus, exatamente porque tu está tendo essa graça da humildade. Essa humildade, ela está agindo em ti, né? Deus, ele está agindo em ti. No livro de Santo Agostinho, que ele também fala, que no sermão do livro é Sermão das Montanhas, as Bem-aventuranças, a gente já tinha trabalhado sobre ele antes. Ele vai fazer um comparativo que eu acho maravilhoso de Pedro e Judas. Tanto Pedro quanto Judas, como a gente fala aqui no popular, ratearam com Jesus, né? Os dois, né? Só que eles tiveram, vamos dizer assim, reações diferentes. Pedro, ele foi humilde. Ele reconheceu, voltou atrás. Ele se dobrou, né? Ele reconheceu o seu erro. Judas, de certa maneira, ele até reconheceu, porque ele acabou tirando a sua própria vida. Só que vai ter um detalhe. Por que Pedro não tirou a própria vida também? Porque Pedro via Deus em Jesus. Judas não via Deus em Jesus. Judas via Jesus como um homem. Não via a realidade divina de Jesus, né? Então, essa graça de ver a realidade divina de Jesus, de entender o reino, que existe o reino dos céus, é somente com a graça da humildade, que foi o que Pedro teve, né? E Pedro, eu me identifico assim, em muitos aspectos assim, com Pedro, porque dá bem para perceber que provavelmente ele tinha um temperamento sanguíneo, né? Cabeça dura, né? Ele era. Então, eu acho que é um homem muito difícil de se dobrar, né? Então, eu creio que Deus, ele, né, determinou que Pedro fosse o líder da igreja exatamente porque sabia que ele ia ser, porque ter mais condições de viver a humildade de todos. Exatamente porque foi o que mais teve que dobrar, né? Mais teve que amassar e extrair dele a humildade, né? Então, tudo obviamente pela graça do Espírito Santo. Até que depois de Pentecostes, né, Pedro sai dali, né, e faz uma pregação e da fala dele 3.000 homens se convertem, né? Então, imagina só a força do Espírito Santo que brotava, que jorrava desse cara, né? Falar para uma multidão e 3.000 pessoas. Imagina aquela época sem microfone, sem megafone, sem nada, né? Só no gogó e todo mundo ali escutando, né? Então, até trazendo essa realidade, né? Então, a humildade é um fruto, né? É um dom, né, do Espírito Santo que a gente vai ter, que vai acabar sendo oriundo, então, vai acabar, gerando essa bem-aventurança, né, dos pobres, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí o chorar, ele vai ter duas realidades, né? Isso tem bastante gente escutando aqui. Tá. O temor de Deus, é importante deixar claro que o temor de Deus não é que quando você teme, tô com medo de Deus porque eu vou pro inferno. Isso. Na verdade é um egoísmo nosso. O temor de Deus não é isso aí. O temor de Deus é ofender a Deus. Isso, foi exato. O Pedro, na hora que ele cantou o galo, ele ofendi Deus, ofendi o Cristo, Meu né? Senhor, Enquanto ele pensou, vai ofendi o Cristo. Não, ele não pensou assim, agora estou condenado. Ele não pensou isso. Exato, perfeito. Né? Boa explicação. Exatamente isso. Temor a Deus eu disse esse medo, assim, mas não medo tipo, vou ir pro inferno, né? Mas de fato, da ofensa a Deus, né? Da ofensa a Deus. Porque Deus, ele é alguém que ele é íntimo de ti. É alguém que
faz parte da tua vida, né? Então é como o nosso relacionamento, né, conjugal, é aquela pessoa que eu não posso fazer uma coisa que desgoste aquela pessoa, né? Eu falei alguma coisa, fui rude, né? Então, com a Grace, por exemplo, né? Magoei ela da maneira como eu falei. Então, não é um medo assim, tipo, a Grace vai me deixar, não é por isso, não é. Não é fazer tua janta hoje. Não é. Então, é aquele temor, assim, exatamente ligado a, puxa vida, né? Eu entristeci ela, né? Então é nesse sentido, né? Então é essa consciência de pecado, né? Que a humildade ela também nos leva, né? Então porque a nossa vida ela vai começar a ser direcionada a Deus. A gente não começa mais a ver a vida baseada nas realidades terrenas, mas a gente já começa a ver a vida baseada no reino dos céus, né? Então essa visão ela vai se dar pela humildade. A segunda, né, os que choram porque serão consolados, aí vai ter duas esferas do chorar, né? A primeira é o nosso processo de conversão, porque provavelmente tem muitas coisas boas na nossa vida que a gente gosta, né? E as coisas que a gente gosta não necessariamente significa que elas sejam totalmente más, erradas, mas a gente vai perceber que ao longo do tempo aquela coisa ali ela não é saudável para a minha vida de fé. Ela não é saudável. Determinadas companhias, determinados ambientes que eu vou, né? Então eu começo aos poucos, né? Perceber, puxa vida, eu vou ter que largar isso. Eu gosto disso, mas eu vou ter que largar isso. Eu me lembro quando eu estava com 14 anos, entrei para o grupo de jovens, né? E aí, assim, tinha a escola Paulo Apóstolo, e era sempre aos sábados, né? E eu treinava no timezinho de futsal aqui na cidade. E tava, modéstia à parte, naquela época tava jogando bem, né? Naquela época, né? Tava voando, né? Novo, né? Tudo. E o treinador queria botar o nosso time no citadino da cidade, eu disse, pá, né? E aí, vou largar, né? E treinando direto, treinando direto. E aí todo dia que tinha jogo, tinha ou encontro da igreja ou tinha a escola Paulo Apóstolo. Assim, ó, no outro sábado que não tinha escola, que não tinha nada, não tinha jogo. Só tinha jogo quando tinha. E aí eu comecei a perceber, puxa vida, não, vou dar, eu quero buscar Deus. E aí eu ia para a escola Paulo Apóstolo e não ia no jogo, né? Mas aquilo ali, eu ficava assim, meio corroendo por dentro, assim, né? Por que não, sabe, por que não concilia, assim, deixa o jogo num dia, né? E a escola Paulo Apóstolo no outro, né? Não, mas assim, ó, eu não fui um jogo. Nenhum jogo eu consegui, nenhum. Aí depois no final do ano eu disse pro treinador, desculpa treinador, esse ano não deu e eu acho que não é pra ser, eu vou sair. Aí larguei o... Deu graças a Deus, né? Treinador de barraco. Né? Aí saí então, do futebol. Mas isso daí de fato tem coisas que vão ser doloridas para nós. Quantos de nós estão, sei lá, faz uma programação no final de semana, aí lembra assim, pô, mas tem que encaixar a missa no final de semana. Mas eu queria ir para fora sábado e voltar só na segunda-feira, né? Bom, mas então vou ter que esperar sábado de tarde para ir na missa sábado às 4 lá na Santa Teresa para depois ir para fora, né? Isso daí tudo não significa que é mal ir para fora, não é, né? A gente passar, sei lá, viajar, fazer alguma coisa, não, mas a gente sabe que a gente tem esse compromisso com Deus, né? Porque é uma realidade de fato de amor, é o meu compromisso com alguém que eu amo, então eu tenho que cumprir, né? Então essa realidade é a primeira parte, né, dos que choram. A segunda, né? Por quê? É porque quando a gente começa o processo de conversão, a gente começa a voltar para a nossa finalidade, né, a nossa originalidade, e aí a gente começa a ver que tem gente que está indo para o outro lado, está cada vez mais se afastando, né? Então, claro que aí vai entrar a realidade da nossa intercessão, a realidade da gente, né, orar por essas pessoas, a gente conversar com essas pessoas, e vai ter a realidade que nós vamos enfrentar muitos problemas de pessoas que se afastam de fato, né? Mas a gente precisa manter a fidelidade,
né, a É que, Deus. é que o pecado venial nem sempre é você fazer uma escolha ruim, uma coisa ruim. É que quando você escolhe uma coisa muito ruim é pecado mortal, você está escolhendo uma coisa muito ruim, coisa que te afasta de Deus. Mas o pecado venial às vezes não é você escolher uma coisa ruim. O pecado venial às vezes é você escolher entre duas coisas, você escolher a pior. Né? Por exemplo, escolher entre, se você não for lá na escola apóstolo, não é um pecado mortal. Não. Escolher o futebol, e o futebol não é uma coisa ruim. O problema é que tu tinha uma escolha para fazer entre duas coisas. E você escolheu, no caso, se fosse por futebol, tu teria escolhido a pior. Tu teria cometido um pecado venial. Exato. Escolher a melhor parte, né? Exato, fazer o que quem faz a Maria e a Marta, lá, a mesma coisa. Exato. Né? Então, assim, nós vamos ver as realidades, né? A gente, Galone, Adriana e eu, né? A gente também está fazendo tendo, né, uma assessoria, um curso, enfim. E uma das realidades que a gente está se debatendo, né, é sobre a questão que cada vez mais estão buscando legalizar o aborto, né, no Brasil. Né? E assim, algumas situações querem até quase no período do nascimento, né? E a gente vê essas realidades assim, eu parei para pensar assim, tipo, meu Deus, mas como é que a pessoa conseguiu chegar na ideia que tem que abortar? Né? Como é que isso assim, ainda mais assim, tipo, né, a gente que tem bebê agora, mas até uns dias atrás a gente ia lá fazer ultrassom e via o bebezão lá, assim, se mexendo e tudo, sabe? E aí então, tipo, como é que essas pessoas elas conseguem pensar e não deixar essa criança viver? Não, sabe, assim, é um negócio assim que é ilógico, na minha cabecinha não entra, não, sabe? Não fecha, é impossível de entrar, sabe? É uma pecinha que não tem lugar para encaixar ela, não tem, né? Como é que pode, né? E tem gente que obviamente pensa maldades horríveis, né? Mas isso aí está lá no Evangelho de São João. Jesus era a luz, e a luz quis entrar foi nas trevas, e as trevas não quiseram reconhecer. É isso aí. Então, na cabeça das pessoas que são a favor do aborto, assim, a luz está ali, mas as trevas do pecado, no caso, não deixam elas não percebem. Isso não é só uma questão de inteligência. Mas como é que naturalmente é inconcebível? Mas tu vê que não é só isso aí. Tem alguma coisa que não está deixando elas enxergarem. Não, e aí falando, né, mais uma linha, claro, teológica, mas assim, né? Qual que é o único pecado que não tem perdão? Pecado contra o Espírito Santo. O que seria o pecado do Espírito Santo? Mostra uma coisa que não entra em nada de Deus mais. Quando você nega a verdade. Não entra Deus, exatamente, é negar a verdade. Né? E tem pessoas que estão totalmente fechadas à verdade de Deus que não tem mais. Né? Então é exatamente isso que acontece. Aí seria as trevas, no caso, né? A graça, então, bem-aventurados os que choram, né? Qual que seria um dos dons que se relacionariam a essa bem-aventurança? Seria o dom da ciência. Por quê? O que é o dom da ciência? Né? Não tem nada a ver diretamente com a ciência, a pesquisa científica, né? Tem a ver, então, de fato, com o entendimento, né? Então a gente começa a ter a ciência cada vez maior dos nossos pecados e, obviamente, da realidade que a gente está vivendo. A realidade familiar, a realidade social que a gente vive. A gente tem e a nossa realidade particular também, né? E aí então a gente começa a ter mais ciência. E aí a gente vai ter também mais conhecimento até mesmo da palavra, né? Das escrituras. A palavra, ela é da onde vai verter toda o nosso entendimento e toda a nossa verdade. A nossa verdade, ela provém da palavra, né? Então a gente começa a ter mais ciência, mais conhecimento, entendimento das realidades da palavra, das realidades eternas. Então a gente começa a perceber que, como eu falei antes, onde está o meu cativeiro, e também como as pessoas ainda se prendem em um determinado cativeiro, né? E aí por isso que esse seria o choro, né? O que seria esse choro? A realidade do pecado, né? Então a realidade do pecado, né? Então a realidade da ofensa a Deus, né? Então aí relacionando com o primeiro, né? O temor a Deus, a gente teme tanto a Deus e a gente começa a entender que se a gente não tiver unido a Deus, a gente começa a ter esse sofrimento, né? Então é essa angústia, né? Claro,
Não é uma angústia que vai nos abalar, nos estruturar, porque Deus ele é o nosso consolo, né? Ele vai ser o nosso consolo, né? Porque até fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus ele nos dá o consolo, né? Santa Mônica rezou quase toda a vida, né, dela por Santo Agostinho. Depois o guri se converteu. Inclusive tem o dom das lágrimas, né? Que chama que tem o dom das lágrimas, né? Que é um dom, não é para qualquer um, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? O que seria a mansidão? A mansidão seria a realidade, sabe? Dentro da filosofia falam, né? O estoico, né? É tu atingir um nível de tranquilidade, né? De paz interior. Mas na nossa realidade cristã, o manso é aquele que não se rebela contra Deus, né? Contra as realidades de Deus. Então, o manso, por exemplo, assim, ó, eu creio que seja quase possível que todos nós aqui saibamos todos os porquês dos mandamentos da igreja, dos 10 mandamentos, entendimento completo. Só que a gente sabe, mesmo que a gente não entenda, que a gente precisa viver eles, né? Tem que confessar pelo menos uma vez no ano, mas o ideal é que seja mensal, dependendo até semanal, né? Quanto mais próximo, melhor. A gente então começa a ter esses entendimentos, só que para isso a gente tem que ter essa docilidade, né? Não a rebeldia, né? Então a rebeldia, né, são os porquês. Não que a gente não possa ter os porquês, mas é que o porquê muitas vezes é carregado de uma rebeldia, né? Então, se a gente for parar para analisar certas situações, né, por exemplo, da nossa linha pedagógica, né, principalmente ali, hoje em dia, de Paulo Freire, fala muito do ser crítico, né? Só que às vezes o ser crítico, tu aprende a ser crítico, mas tu não conhece. Tu tem que aprender a criticar, mas às vezes tu não sabe a coisa, né? Então o ideal é que tu saiba a coisa, né, para te poder criticar. Mas obviamente a mansidão é aquela docilidade que tu vai ter para te viver a coisa, mesmo que tu não tenha um entendimento total. Tu pode até questionar, fazer essa crítica, né, nesse sentido, mas mesmo assim tu vai lá e faz, porque tu sabe que tu tem que fazer aquilo. Eu não entendo direito ainda, mas eu vou lá e vivo aquilo, porque eu sei que eu tenho que viver aquilo, porque esse tempo vai me levar a Deus, né? Isso vai me levar à eternidade. Então eu começo a fazer esse processo de entendimento. E isso também é um processo de docilidade que a gente vai, com a graça do Espírito Santo, a gente vai melhorando, né? Aí, esse daí seria o dom da piedade, né? Os docentes ainda estão no Paulo Freire ainda? Como mentor, assim, como maior? Olha, já faz mais de 10 anos que eu fiz faculdade, mas Por isso eu te pergunto, a base é Paulo Freire, né? Até que o cara no colégio ele era Paulo Freire, né? Todo o ensino de 70 e poucos pra cá, 80, é tudo só substitutivo. Tem outros, né? Tem outros, mas só que ele segue sendo ainda um dos pilares, né? Tem que entender que ele é o nosso patrono, né? Patrono da educação. Difícil ter um TCC, né? Uma dissertação, uma tese ligada à área da pedagogia que não vai ter Paulo Freire, é quase impossível, né? É quase impossível, né? Raros casos que dão de frente contra Paulo Freire, né? Vamos lá então. Quem escuta a palavra de Deus com piedade ou com mansidão consegue ficar de acordo com ela, né? Então a gente não entende, mas a gente procura ficar de acordo com ela, né? Então claro que a gente vai ter que pedir a graça do entendimento, a graça da ciência, para a gente cada vez mais se aprofundando. Vamos lá então. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Lá em João também fala assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E também diz em Hebreus: o justo viverá pela fé, né? Então a justiça, para a gente viver ela, a gente precisa pedir pelo menos 2 dons do Espírito Santo,
o primeiro dom é o dom da fortaleza. Por exemplo, né, voltando à temática do aborto, né, hoje em dia o cristão tem que ter uma fortaleza imensa para te poder lutar contra essa realidade do aborto, porque está na cabecinha da maioria das pessoas. E tu é alguém abominável se tu não concorda com essa ideia. Então tu tem que ter uma certeza, uma convicção absurda, né? Então tu tem que estar certo daquilo. Isso a gente vai chamar de fortaleza, o dom da fortaleza, né? Então pedir essa graça de Deus para nos dar força para enfrentar isso. Não, eu não vou me dobrar, né? Eu não vou me dobrar, é o que eu creio, é o que eu acredito, e ponto final, né? Então esse é o dom da fortaleza. O dom, né, da ciência. Entendemos que as realidades não se referem a nós, mas a Deus e a sua vontade. Então, a justiça, ela também não é aquilo que eu penso na minha cabeça. É a gente ter a ciência, que é a justiça, que remete à vontade de Deus, aquilo que é próprio de Deus, né? E aí então a justiça é quando a gente também vai, pela graça, né, da humildade, a gente vai ser tomado também pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai ser ampla dentro de nós, né? Então a humildade, ela vai agir em nós, que a gente vai querer fazer a vontade de Deus. A gente vai entender a vontade de Deus e Deus vai nos dar a força. Então, as bem-aventuranças não são ligadas a tal bem-aventurança, ligada a tal dom do Espírito Santo especificamente, né? Claro que alguns mais do que outros, mas a gente vai se utilizar dos dons completos do Espírito Santo para a gente viver as bem-aventuranças, né? Até essa obra aqui do Dom Luiz Martinez, ele tenta se basear bastante em São Tomás de Aquino. Quem traz essa ideia da variedade dos dons do Espírito na vivência das bem-aventuranças foi São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, ele tenta relacionar mais a uma bem-aventurança, né? Aliás, a um dom, uma bem-aventurança, né? Então ele fez. Mas aqui ele está falando de alguém que escreveu, né, lá no século V, né? Acabou escrevendo, né? Então, e aqui, né, esse daqui escreveu agora, no século XX, mas São Tomás de Aquino vai escrever lá no século XIII. Então, e leu Santo Agostinho, né? Então ele vai aprofundar, né, Santo Agostinho. Na verdade, não invalida o que Santo Agostinho fez, né? Na verdade, ele só vai reforçar aquilo que foi a obra de Santo Agostinho. Quinta bem-aventurança, os bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui eu quero só trazer um ponto que é muito importante. Isso daqui até aprendi foi com a Chica, né? Jesus, ele é a misericórdia do Pai. A grande misericórdia de Deus é Jesus. Porque Deus teve misericórdia de nós e nos mandou seu Filho. Senão a gente ia estar até agora ferrado. Não ia ter salvação, né? A gente está ferrado até agora. Então, ele vai nos mandar Jesus, porque ele teve misericórdia de nós. E a questão da misericórdia, ela tem uma espécie de degradação. Porque quem que vai ser misericordioso? Alguém que é superior ao outro. Alguém que é superior ao outro. Alguém que teoricamente tem mais poder do que o outro, né? Então Deus, ele tem um poder maior do que nós. E ele vai nos dar Jesus, né? E agora, nós que estamos na vida de fé, qual que é a verdadeira misericórdia de Deus? Que nós temos que, vamos dizer assim, compactuar com Deus e auxiliar Deus. É anunciar Jesus. Então, a gente voltando para a nossa finalidade, que é ser um novo Cristo, aí então a gente obviamente vai ter ações, vai ter palavras, né? A gente vai poder aí dar aí o dom do conselho, né? Que o próprio Espírito Santo também vai nos auxiliar para que a gente possa viver a vida de fé. E aí então a grande misericórdia, por exemplo, nós que somos pais, somos filhos, né? Os avós, né? Também é apresentar Jesus para as nossas crianças. Essa é a grande misericórdia que a gente tem para com eles. E assim nós estaremos sendo misericordiosos, anunciando Jesus, né? Então, essa é uma verdade assim extremamente profunda, né? Que às vezes a gente
não se dá conta. A gente fala, Deus ele é misericordioso. Deus ele é extremo, ele é a misericórdia por excelência, né? Mas qual que é a misericórdia de Deus? É anunciar Jesus. Não é assim, tipo, Deus é misericordioso, mas eu faço o que eu quero. Não, né? É eu me configurar a Cristo. Por quê? Porque aí eu vou estar chegando à minha finalidade, né? A minha essência, a minha origem, né? É que isso aí é uma... Deus é misericordioso, mas ele é justo também. Exato, né? Aí entra na justiça ali anterior, né? Que a gente então, falando. Da nossa parte, você pensa assim, tu vai pedir alguma coisa para Deus entre a misericórdia e a justiça, é melhor pedir a misericórdia. Porque se tu pedir para Deus assim, Deus seja justo comigo, vai cortar teu pescoço. Não, né? Tu sobe na hora, tu explode, né? Deus só quer que tu seja justo comigo, pronto, teu pescoço tá cortado, né? Então é melhor pedir misericórdia dele, né? É misericórdia. Não, e aí, por exemplo, como que a misericórdia ela foi agindo e age até hoje na história da igreja? O grande exemplo são os santos. Por quê? Porque os santos, o que eles fizeram? Eles anunciaram Jesus, eles viveram Jesus, né? Então, por exemplo, Santa Teresinha, que é a padroeira, né, das missões, qual que foi a grande missão de Santa Teresinha na vida prática? Nenhuma. Ela viveu dentro do convento, desde guria, escreveu o diário dela, né? E aí então ali estava a profundidade da missão dela. A missão dela foi naquela profundidade, e entenderam que qual que é a essência da missão cristã é anunciar Jesus, é viver Jesus nas coisas práticas, né? Então ela foi muito detalhista. Era a irmã lá que estava rezando o terço, fazia um barulho com o terço, ela ficava irritada, né? E aí então ela foi pedindo para Deus para que ela aprendesse a amar aquela irmã e não ficasse irritada, né? Então uma coisa básica do cotidiano, né? Então é tu colocando Jesus na tua vida e automaticamente as pessoas elas vão vendo Deus, né, na tua vida, né? Dentro da nossa casa, né, as crianças vão vendo Deus na maneira como a gente age com elas, na maneira como a gente vive, levando a missa, rezando o terço com elas, né? Fazendo determinadas cobranças a elas, elas vão entendendo, fazendo uma oração antes de dormir, dando a bênção, né, antes de dormir. Então todas essas realidades a gente está agindo de misericórdia, porque nós estamos de alguma maneira levando Jesus para elas. Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E aqui voltando, né, à realidade, né, da criação, né? Adão e Eva, como traz lá no Gênesis, eles não se davam conta que eles estavam nus. Eles não se davam conta, porque eles eram puros. Aqui está o controle. Porque eles eram puros. Não tinham a malícia. Tanto é que a primeira coisa é que, quando eles pecam, juntam umas folhas lá para fazer uma tanguinha para esconder as vergonhas, né? Porque, por que vocês estão se escondendo? Porque ele está pelado. Então aí vai entrar a malícia, vai entrar o pecado, né? Essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Essa sim, né? Aí entra naquela realidade das moradas, né? Essa daqui é uma bem-aventurança que a gente pode atingir de fato se a gente mergulhar numa vida extremamente profunda com Deus, né? Essa daqui é quando o tratamento do dente vai estar quase pronto. Essa daqui, né? Tá quase pronto, assim, ó, tá quase lá, tipo, tirando os brackets, assim, quase na época, na hora de remover ali o aparelho, assim, sabe? Os bem-aventurados, os puros. E sendo honesto, a gente vive num mundo que hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Principalmente pelas telas, né? Os celulares, a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa. E todas essas coisas elas nos afastam de uma pureza. Esses dias eu tava na delegacia, tava olhando, daí eu geralmente costumo botar uma musiquinha de fundo assim pra não ficar só um escutando conversa outra. E aí tem uma música tocando ali, né? De fundo assim, geralmente eu já boto clássico, as 90, assim, jogando. Mas aí aquele dia eu não tava pegando, aí acabei botando na rádio, né? Eu já li, não sei que rádio era, só o único que tava pegando. E aí tá, daí daqui a pouquinho me chamou a atenção a música aí, não sei o que, esse é apenas o P do pecado.
que é não sei o que lá, nem presta atenção nem mais fala nisso, né? E eu acho que tá bom, vamos ver. Aí toca toda hora, isso aqui é do Pedro pecado. Imagina se for pra gente analisar, né, o que é o negócio, né, cara? Se é apenas o Pedro pecado, que é aquilo ali como se fosse uma coisa, e todo mundo cantando e tocando, né? A história é que o cara é casado. Eu não prestei atenção. O cara é casado Ah. e a mulher não é casada. Só que esses dois são amantes. Tá. Aí o cara tá acusando ela de ser a causa do problema, né? E ela fala, não, do pecado aí eu sou só o P, porque eu sou só teu namorado, né? Tu que é casado. Então do pecado todo ela é só o P. Todo o resto tá com ele, porque ele é casado. Entendeu? Mas mesmo assim é um absurdo. Sim, não, assim, tá tudo errado ali. Tá tudo Sim, errado. mas é esse tipo de Não, mas eu música. fiquei imaginando assim, tipo assim, que Não, situação, né, cara? A que ponto chega o negócio assim, a pessoa cantar que é o Pedro pecado e é como se fosse uma coisa muito boa, né? Sim. Todo mundo cantando e dançando, né? E, né? Não, E mas essa música eu é fiz muito uma boa. viagem agora com a gurizada. Claro, tem música muito pior, mas essa aí. essa é Mas tu chegar a cantar. Todas são horríveis. Mas tu chegar a cantar um negócio, eu sou o Pedro pecado, como se fosse assim, estivesse cantando uma coisa. Não, e a gurizada numa viagem assim, levaram caixinha de som e tal, aí escutando uma música lá e tava dizendo sarrar. Aí esses tempos atrás eu fui ver, o que é sarrar? Aí fui ver, né? Pra quê, né? Sarrar é quando dança, né? Aí aquela dança coladinha assim, ó, que se esfrega assim, sabe? Aí então esse que é o sarrar. Aí eu não sabia o que era. Aí então. Não, eles provavelmente eles não sabem o que é isso. Não né? sabem. Mas assim, eles cantam assim com uma naturalidade, assim, mas eu creio que quem colocou a letra, quem escreveu a música, Sim, sabia o que sabe, era, né? sabe. Senão Mas ia essas botar, músicas de rádio eu gosto de prestar atenção nelas, pra saber o grau de degradação que é. Eu gosto de prestar atenção, o que eles estão falando mesmo pra mim. O ponto que chega. Quando chega. Bom, na nossa época tinha o pequena garrafa, né? Sempre tem. A purificação leva à perfeição, logo suas ações contemplam o bem supremo, né? Então, a gente chegando ao estágio, né, de sermos puros, de fato é um estágio que a gente vai contemplar a Deus, né? Então, um estágio de contemplação permanente, praticamente, de Deus. Como eu disse, por isso que é um estágio que ele é muito complicado numa realidade que a gente vive hoje, a gente atingir, né? Mas na verdade, não significa que a gente não possa atingir e não significa que a gente não possa não querer atingir. A gente precisa desejar atingir isso e lutar para atingir isso, né? Claro, só que aí tu vai entrar dentro da tua razão, tu sabe que isso daí pode ser muito difícil de tu chegar um dia na tua vida, né? Mas é uma luta que tu tem que buscar, né? Tu buscar essa contemplação, contemplar a Deus de uma maneira permanente. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, né? Diz São Mateus. Então, essa realidade a gente tem que buscar na nossa vida. Por quê? Porque a oração, ela vamos dizer assim, o momento que a gente vai começar a observar todas essas nossas realidades do pecado, né? E a gente vai cada vez mais se aproximando, a gente vivendo todas as outras realidades, as outras bem-aventuranças, a gente obviamente vai sendo purificado pela graça do Espírito Santo, né? Então, a gente, é como se a gente começasse a botar água, vamos dizer assim, filtrada, né? Purificada dentro do nosso copo cada vez mais. Né? Então vai chegar uma hora que todas aquelas impurezinhas assim, elas vão sair, né? Elas vão acabar saindo. Então é uma busca que a gente necessariamente precisa ter. A gente não pode se negar, não vou conseguir isso, até o outro tá bom. Não, na verdade, senão tu não vai estar chegando ao teu objetivo final. E outra, se tu não tiver com esse princípio de busca de ser puro, pecado significa que ele vai tomar conta de ti uma hora, né? Então a tua propensão à vida de pecado ela vai ser muito maior, né? Então esse estágio é o estágio que as preocupações humanas elas vão ser cada vez menores dentro de nós e que o sentido único da nossa vida vai ser Deus. O único da nossa vida vai ser Deus, né? Então ele é um estágio que vamos dizer assim, é a plenitude praticamente da vida cristã. Só acaba
não sendo, porque nós vamos agora ver a 7ª, né, e a 8ª bem-aventurança. A 7ª, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando tu atinge esse determinado nível de vida interior, de vida de pureza, que de fato, assim, os pecados graves tu já não comete mais, né? Já não faz mais parte da tua realidade pecado grave, pecado mortal. Os pecados veniais, eles acontecem, mas eles já são quase que mínimos, né? É que nem chegar nesse estágio lá de São Paulo, né? De São João Paulo II, né? Que acho que já mencionei aqui outras vezes, que uma vez perguntaram para ele por que o senhor se confessa toda semana, o senhor é papa, né? Aí ele falou, né? Quanto mais próximo à luz, mais a gente enxerga a nossa escuridão, as nossas sombras, né? Então, a gente vai ter esse grau de pureza, e esse grau de pureza ele vai fazer com que a gente não se oponha mais em nada sobre Deus. Então a gente vai atingir uma verdadeira paz, porque a gente não se opõe mais a Deus. A nossa vida, ela de fato, ela está entregue a Deus, a gente já não luta mais contra Deus, né? E a gente de fato vive já uma realidade de paz profunda, né? Que é uma paz, obviamente, fruto do próprio Deus em nós, né? Da ação do próprio Deus em nós. Sabe que eu tenho um irmão evangélico mesmo, e aí ele é militar e mora em São Antônio. E há uns 8 anos atrás tivemos uma discussão séria, pelo fato de que a minha mãe mora aqui, minha irmã também não mora aqui, meu irmão esse também não. E aí eu comecei a cobrar, vocês vão ver minha mãe, aquela coisa toda, né? E aí a mãe queria ir passar o aniversário na casa dele. E aí eu peguei e liguei pra ele, né? Digo, nós estamos indo fazer uma surpresa, né? Vamos passar o teu aniversário aí, vamos ir aí, tô levando a mãe. Esse final de semana não dá. Isso uns 8 anos atrás. E aí esse final de semana não dá. Daí eu falei, por que não, cara? Nós que estamos indo e tal, a mãe quer TV, né? Não dá, porque eu tenho um encontro da igreja, já estava marcado, tem um encontro da igreja, não sei o que. E eu falei, tia, mas tua mãe, cara, tô levando e tal. Não. Primeiro Deus, depois a família. E eu fiquei, naquele momento eu não entendia muito ali, né? Como é que se diz, a profundidade da situação dele ali, né? E aí eu fiquei, processo com ele e disse, cara, tipo, se nós estivermos reunidos, tu com a tua mãe, comigo e tal, e tenho certeza que Deus vai estar junto, vai estar, né? Eu acho que não é a questão de tu priorizar Deus e depois a tua família e tal. Naquele momento eu falei isso para ele. E ele, não, primeiro eu tenho o meu compromisso com Deus, depois a gente marca outro dia, não sei o que. Então hoje eu já fico pensando assim, sabe? Mas são coisas que acontecem, né? Tu vê, ele tinha um compromisso da igreja e diz que da religião dele lá. E aquelas células que eles fazem, né? Aqueles negócios lá, acho que era um retiro, alguma coisa assim. Sei que naquele momento eu não aceitei de maneira nenhuma. Mas aquilo foi uma coisa isolada, uma coisa que vinha vindo de muito tempo. Eles estavam muito fanáticos. Um ano que ele não fanáticos, vinha pra cá, porque sempre tinha alguma coisa da igreja. Isso, sabe? Foi só aquela e eu não aceitei aquilo ali naquele momento, sabe? Fiquei, Mas hoje eu penso já diferente um pouco, entendeu? Não, eu ainda continuo pensando que eu sei que diz ali, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas eu penso que se tu tiver com a tua família, Deus vai estar olhando e vai estar feliz por tu estar reunindo a tua família e vai estar com todos, né? Todos, teu irmão, tua irmã, tua mãe, tua filha. Mas no curso anterior o Galone ele falou, né, sobre os mandamentos, né? E honrar pai e mãe, né? Assim, até uma coisa que eu aprendi é também... Tu não pode, na verdade, abandonar, né? Então, significa que tu tem que dar tuas prioridades, principalmente nas realidades da vida de fé, né, de Deus, mas não é abandonar, né? Então, é tentar fazer também conciliar, né, a coisa, porque até o próprio Jesus, né, quem não deixar pai, mãe, né, em meu nome não é digno de mim, né? Ele falou isso, né? Parece que ele está contradizendo, né, o quarto mandamento, mas não, né? Na verdade, deixar não é abandonar, né? É tu buscar a tua realidade de fé, né? A tua vida de fé, tu construir também a tua vida, né? Então é uma outra realidade, né?
Então, só que tu tem que, obviamente, tem que ter o bom senso, né? Esse que é o ponto, né? Vai ter que ter o bom senso e pedir a graça do Espírito Santo para o Espírito Santo te iluminar, né? Para o que seria o adequado, né? Então, para se viver, né? Isso é um caso... que os mandamentos se referem sempre à parte universal, né? Uma coisa universal. Depois tem a parte particular, né? Exato. No particular que é o problema daí. Né? Que aí realmente causa um desconforto, né? Aí realmente tem que ter o discernimento. Exato. Ó, minha mãe faz 6 anos que eu não vejo minha mãe. Ela mora lá no outro estado. Surgiu a oportunidade dela vir nesse final de semana. Que eu tenho um retiro aqui, por exemplo. Se ela não vier agora nesse final de semana, talvez eu nem veja mais ela. Ou demore muito mais tempo, no caso. Demora muito mais tempo, mano. Eu tenho que ter o discernimento para ver. Será que eu receber minha mãe aqui que faz, sei lá, 5, 6 anos que eu não vejo, depois não sei mais. Será que isso é negar a Deus? Né? Exato. Bom, aí né? Mas às vezes tem que influir Tem várias outras coisas. situações. Né? A pessoa é responsável pelo retiro, a pessoa que veio de longe para pregar. Não, eu entendo ele hoje, assim, essas coisas. Mas mesmo assim eu fiquei muito indignado, porque tipo, assim, ele não tinha vindo, fazia um ano que não vinha, e eu disse, e a mãe que me disse, me leva lá que eu vou fazer uma surpresa. E ela, com a maior intenção do mundo, Claro. eu ia levar, e ele disse, esse final de semana não posso. Eu fiquei. Mandei a. Tem que ter o discernimento aí, cada vez. É uma coisa difícil. Não dá pra gente julgar. Vamos lá então. É a sexta, então, né? Bem-aventurados os puros. Sétima, bem-aventurados, né, os pacíficos. Então, porque a gente vai chegar num grau, a gente espera que a gente possa chegar nesse grau, né, de vida, de fé, que a gente então não vai mais se opor em nada a Deus. E aí, a oitava, né, bem-aventurança, né? Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando vierem as perseguições, tu vai estar que nem, né, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, Pedro e Paulo sendo perseguidos, apanhando, torturados, isso aqui, tudo tranquilo, né, tá tudo bem. Então, tu vai ter uma resistência, porque tu vai entender, mesmo que eu sofra, mesmo que tirem tudo de mim, né, não importa, tudo é por causa do reino, né, tudo é por Jesus. Né? Então tu vai ter já uma capacidade de suportar, que é uma graça que aí vai chegar, todas essas bem-aventuranças vivendo, vai chegar no ápice, que nem Paulo viveu, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Então, quando ele fala isso, significa que ele está dizendo assim, pode me acontecer o que vai acontecer. Estou nem aí, é Cristo que está vivendo em mim. Né? Então, Paulo, né, certamente foi alguém que conseguiu viver todas essas bem-aventuranças na vida dele, né? Então, viver essas realidades do dom do Espírito Santo agindo nele. Então, para nós, né, o que eu acho que pode ficar, que cada um de nós possuímos as nossas realidades, né, particulares, mas voltando lá no início, né? Então, como dizia Aristóteles, né, todas as coisas elas têm sua finalidade. Né? Então, só que na realidade cristã, a nossa finalidade é a gente voltar para o nosso Criador, né? Que é Deus. E a gente só pode fazer essa volta, né, se a gente pedir a graça do Espírito Santo dele nas nossas vidas. Né? Como a gente já falou antes, né? Não é o único meio, né? A gente também tem o meio, né, pela nossa corredentora, que é Maria, né? A gente pedir a graça de Nossa Senhora, mas se a gente for parar para analisar, né, sendo honesto, só Nossa Senhora só foi e só é o que é por causa da ação do Espírito Santo. Né? Então, porque foi né, o Espírito Santo que, né, a força do Espírito Santo te cobrirá, né? Então a força do alto te cobrirá. Então a concepção de Jesus é uma graça, né, específica do Espírito Santo. Os sacramentos, eles são ações do Espírito Santo. O padre, ele invoca o Espírito Santo para consagrar a Eucaristia. Então,
tudo perpassa o Espírito Santo, tudo, né? Então, se a gente não deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida, de fato, a gente vai viver na escuridão, né? A gente vai viver uma vida baseada somente, né, nos nossos egoísmos, nossos princípios, nas nossas verdades ou nas verdades que nos disseram, e a gente vai abandonar, né? Então, e trazendo outras características, né? Eu acho que Jesus misericordioso, né? Então, a gente, de fato, buscar esse Jesus, que é a misericórdia do Pai, para a gente também anunciar essa misericórdia do Pai, né? Então, eu acho que são realidades que são necessárias e fáceis, entre aspas, no sentido que são alcançáveis para a gente viver, né? Todas elas alcançáveis com a graça do Espírito Santo. Algumas dessas graças a gente vai só viver, de fato, com todo esse processo de tratamento dentário, né, que ele vai acontecendo. É a graça da conversão, é a graça da nossa modificação. A gente vai se modificando e a gente vai se configurando a Cristo, né? A gente vai pegando a forma de Cristo, né? E aí, então, depois a gente vai, se Deus quiser, viver uma pureza, né, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir. A gente, de fato, não vai mais reagir, a gente vai ter a paz que vem de Cristo. Não é essa paz, né, de não ter guerra, a família está bem, agora está bem a família, ninguém está brigando com ninguém. Não é essa paz. É a paz profundamente interior que vem de Deus, né, dentro de nós, né, e que aí as perseguições elas virão e a gente vai estar também muito mais tranquilo para receber essas perseguições, né, porque não que elas não venham hoje, elas vêm, só que às vezes a gente faz uns estardalhaços, né? Então, a gente pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, porque é só Ele, né, que pode fazer com que a gente mude de vida e a gente volte para o nosso princípio, né, volte para a nossa essência. Então, a palavra, né, do sentido geral, né, da verdadeira devoção, então, ao Espírito Santo. Ó. O objetivo da santificação das almas é a glória do Pai, nos transformando em Jesus pelo Espírito Santo. Jesus glorificou o Pai e a gente também deve glorificar o Pai. E a gente glorifica o Pai se tornando um novo Cristo pela ação do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí parece fácil, mas não é bem complicado isso aqui. E eu sempre me coloquei assim, tá, mas peraí, tem tudo isso aí, muito bonito, tá, mas tem que ter um jeito de fazer isso aí. Tem que ter um jeito de tu chegar nisso aí tudo. Não é assim, simplesmente... Claro, tirando aqueles casos excepcionais, tipo São Paulo, por exemplo, que daí é um arrebatamento e aí não tem o que... São mil com seus dons. Tirando esses casos extraordinários, assim, aí então, essa conversão, estou dizendo, né? Essa conversão, aí nos resta duas possibilidades para nós, comuns, né, que estamos na mesma vala. Ou é por um ato de violência, ou é por uma forma violenta, assim, quer dizer, você está numa situação tão ruim que você começa, pensa, não, eu tenho que sair disso aqui, desse atoleiro, né? Ou tu está no alcoolismo, está na prostituição, ou tu, sei lá, perdeu o filho, tu perdeu todo o teu dinheiro, uma coisa violenta, que tu, não, tem que mudar. Ou é por uma coisa intelectual, que talvez a maioria dos casos. É o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele não saiu, ele não se converteu. Ele não buscou a conversão porque ele tinha um problema grave. Ele buscou porque não, precisa saber daquela verdade. E aí ele começou a estudar, e as coisas começaram a fazer efeito na vida dele, do ponto de vista intelectual. Né? Ele não foi nem arrebatado no princípio, no primeiro momento, não foi nem um arrebatamento. Também não foi uma coisa violenta, assim, né? Que tipo, não, eu mudo, né? Não, foi por via intelectual. E é o que a maioria que a gente faz, né? Eu não sei, eu acho que tem uma terceira via, Gabriel. Eu acho que é pegar, por exemplo, a própria Santa Teresinha. Eu acho que ela não foi tanto pela via intelectual, no sentido de buscar a verdade nos livros, né? Ela recebeu isso de herança da família, às vezes é o processo da educação, ela já tem aquela docilidade. Mas é que está dentro da via intelectual. É que da via intelectual, essa via que ela é muito comum, acho que a princípio aqui todo mundo está nessa via, o Santo Agostinho diz assim que a via, essa intelectual, ela começa com a leitura da palavra. Quer dizer, o item principal para você ter essa vida é quando você lê os evangelhos. Ele diz assim, ó,
Tudo começa quando você lê pelo Evangelho. Se a finalidade última do homem é contemplar a verdade, então, e onde é que está a verdade? A verdade está dentro da Bíblia, está na palavra do Cristo, do próprio Cristo. Então, quando você começa a ler a Bíblia, mas tu pode, não é que somente começar a ler a Bíblia, tu pode ser, você ouvir de forma oral. Sim, quantos analfabetos com certeza estão não é exatamente ler a Bíblia, mas vamos imaginar ler a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, então para você chegar na área das bem-aventuranças, você conquistar todas as bem-aventuranças, tem que ter um início. O início é a tua conversão. E a conversão ela começa dessas formas que eu falei para ti, ou quando você começa a ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus, ela vai iluminar a tua inteligência. Ela vai iluminar a tua inteligência. Que é a própria luz de Cristo. Que é o Cristo que está, na verdade, é o Cristo, a humanidade de Cristo está iluminando a tua inteligência, o intelecto. É o verbo. É o verbo, né? Não, é a humanidade do Cristo que está iluminando a humanidade. Porque o Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele tomou o direito de possuir todas as graças, de distribuir a todas as graças, por mérito da humanidade dele. Claro que ele era Deus, ele tinha o verbo, mas... Tá? Então, ele vai iluminar a tua inteligência quando você começa a ler a palavra. Quando tu começa a ler a palavra, você acreditando, você vai ganhar a fé. Né? Quer dizer, você vai crer. Por isso que tu começa pela fé. Porque é através da fé. O que é a fé? A fé é um ato da inteligência. O que é a fé? É a luz do Espírito Santo, a luz do Cristo que está te iluminando. É o verbo, é a humanidade do Cristo. É o Cristo inteiro que está iluminando a tua inteligência. E Cristo iluminando a tua inteligência, ele vai provocar a tua vontade. Ele vai fazer com que a tua vontade, então, por uma ação do Espírito Santo daí, que é mais evidente para nós, é mais evidente que o verbo age na nossa inteligência e o Espírito Santo age na nossa vontade, né? E isso vai fazer com que a gente chame mais a Deus, né? Então, quanto mais você começa a buscar a verdade através da palavra, você vai começando exatamente a progredir na vida espiritual. Você vai ver cada vez mais a verdade. É só assim que tu vai ver a verdade, através da palavra. A não ser que esteja aqui, de repente o Cristo infunde. Quando a gente diz o Espírito Santo. É que quando a gente diz o Espírito Santo, na verdade está dando uma. Na verdade não é o Espírito Santo, na verdade é a Trindade inteira. É a Trindade inteira, não é só o Espírito Santo, é a Trindade inteira. Então é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É a Trindade inteira, claro. Mas é mais evidente. Porque eles não se separam, né? Eles não se separam. Então é a Trindade toda. Mas a gente fala que é mais evidente que o Verbo. Né? Que a segunda pessoa age na nossa inteligência e mais evidente que que o Espírito Santo age na nossa vontade. Né? Isso aí é a doutrina da igreja. Né? Mas a gente sabe que é a Trindade inteira. Né? Então, concluindo, é através da oração que você começa a entrar nessa vida espiritual aí. É através da oração. Se você não tiver oração, vida de oração, você não vai conseguir progredir nisso aí. Né? Tanto é que quando você vai ler ali sobre as moradas de Santa Teresinha, aí vai dizer o quê? Que todo mundo está na primeira morada. Se você ir na missa todos os domingos, se você não tiver em pecado mortal, se você tiver uma vida conjugal perfeita, se tu participar de um grupo de oração, se tu rezar o texto todos os dias, você está na primeira morada. Você só vai ter condições de entrar na primeira morada para as outras moradas, quer dizer, para você passar da porta estreita, a única chance que você tem é se tu tiver uma vida de oração. Que oração? É aquela oração que você tranca a tua porta no teu quarto, entra pro teu quarto e lê a Escritura e medita a Escritura. Quando você começa a meditar a Escritura, aí você vai começar a descobrir a verdade, iluminada pela Trindade. Né? Pela Trindade. E aí você vai começar a evoluir na vida espiritual, entrar para as outras moradas. Que aí seria a ideia da sexta bem-aventurança. Aí tu vai indo nas moradas, até chegar lá na sétima morada. E a outro meio que a gente tem para progredir na vida espiritual, além da oração, são os sacramentos. Porque os sacramentos o sacramento é a fonte da graça, tu ganha a graça. Né? Então, para você chegar nas bem-aventuranças, tem que ser rezando do jeito que Cristo ensinou, e os sacramentos. Fora isso, não tem como. Só se for por um arrebatamento. E a verdadeira devoção ao Espírito Santo, né, que o Dom Martinez ele vai falar é exatamente isso. Na verdade, o que é no frigir dos ovos, como a gente fala, né? É de viver a vida de fé, é de viver a vida cristã de uma maneira plena. Exatamente. Né? É tudo isso, né? E os instrumentos que a gente tem é a oração e os sacramentos. Né? Se a gente for para analisar, né, o método da consagração do tratado, né?
do São Luís Grivon de Montfort, tu vai lendo ali, né, a devoção à Nossa Senhora e tal, mas toda ela é estimulando para quê? Para que a gente seja um bom cristão, né? E a gente ser um bom cristão é a vida de oração, né? Que oração e sacramentos. Que é o básico. Claro, tem a missa, que também é o sacramento. E vai tem o sacramento, né? Aí, então, claro, a gente não vai entrar na discussão porque teve aquela outra discussão, né? O que modifica, de fato, a gente de uma maneira mais eficaz? São sacramentos e oração? Eu acho que são ambos, né? Acho que não, são os dois. São ambos. Sim. Claro que a oração, quando tu tá refletindo, tu tá fazendo uma meditação e tu tá também analisando a tua vida, aí tu tem condição própria de acabar, então, pensando, refletindo, não, mas isso daqui não tá certo. É que, na verdade, o sacramento... Se tu pegar a oração e o sacramento, você... Claro, são duas coisas bem diferentes, né? Só que é difícil tu imaginar que um bom cristão que reza... Não busca o sacramento. Não busca o sacramento. Ou não reze. E é difícil que você acha que uma pessoa que vai lá, faz os sacramentos, não seja um cara de oração também. Uma coisa não pode estar separada. Desassociado, né? Não tem como. Não está associado uma oração final, hein? Vamos? Tá. Nós temos horário para mim. Então, deixa umas crianças. Depois tu vem aqui para ver como é que faz para desligar isso aqui, para salvar. Então queremos, Senhor, entregar a nossa noite de hoje, te louvar, te bendizer por este encontro, por este curso que fizemos, por este ano todo que o Centro de Estudo Ave Maria acabou desenvolvendo vários temas, várias aulas, que de fato seja para a conversão das nossas almas, que seja também para rezarmos pelas almas do purgatório, que elas possam entrar na salvação eterna. Pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, para iluminar a nossa inteligência, o nosso entendimento, e que possa dobrar muitas realidades internas dentro de nós com a Tua graça, para que a gente possa ser humilde e a gente possa viver esse processo de conversão em nossas vidas. Queremos entregar tudo isso e agradecer pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau. Tá muito bom teu mate, tá? Apesar da tua